Saúdo os amados com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas metade da igreja está vazia. Neste culto de celebração de Santa Ceia, o Senhor colocou no meu coração aquele salmo em que diz: celebrai ao Senhor. É o salmo número 100, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo. Amém. E rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei de graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Então, neste tempo em que o Senhor, de facto, nos permitiu estar na sua casa, na sua presença, nós vamos, então, assim, celebrar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentemos, então, diante dele com cântico, o louvor que é o sacrifício dos nossos lábios. E assim que o Senhor, esta manhã, possa nos dar também a sua bênção, porque viemos, de facto, com este propósito de buscar uma bênção, não é? Mas, sobretudo, temos presente que também o Senhor espera de nós algo da nossa pessoa. Nosso Deus e Pai, reconhecendo que Tu és Deus, Tu és o único Deus, Tu és o grandioso Deus. À luz da Tua palavra, Senhor, nós lemos que Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. És também o Deus de Davi. És o mesmo Deus que enviou há 2000 anos Jesus para morrer na cruz do Calvário, sendo ali crucificado, pagando o preço da nossa redenção, dando-nos assim acesso à vida eterna. E hoje estamos aqui, Senhor, por causa da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. E é com esta gratidão dos nossos corações que nos apresentamos diante de Ti, Senhor, pedindo também uma bênção muito especial para aqueles que esta manhã Tu separaste, Senhor, para ministrarem louvor e também a Tua palavra, bem como também, Senhor, com alegria, celebramos uma vez este memorial da ceia, para assim, hoje, neste primeiro domingo do mês, neste primeiro dia da semana, podemos assim, também uma vez mais, receber de Ti, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para nos dar ânimo, coragem, para seguirmos em frente nesta trajetória de vida, nesta jornada de fé, até ao grandioso dia em que Tu nos virás buscar e estamos contigo para todo sempre. É com gratidão do meu coração que eu oro ao Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O louvor está com a nossa diaconisa da igreja, a Elizabeth Miriam. A paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por estar na casa do Senhor? Amém. Estamos felizes só de rosto ou estamos felizes de coração? De coração, de rosto. Como não estarmos alegres perante a presença do Senhor? Mas será que é só aqui na casa do Senhor que nós podemos estar alegres? Porque a presença do Senhor não é só aqui. Nós estamos sempre na presença do Senhor, estamos sempre diante do Senhor. No nosso dia-a-dia, nas nossas vidas. É tão bom. Em 1 Pedro, o capítulo 2, do versículo 21 a 24, diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente.
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Oh, que maravilhoso Deus nós temos, que deu o seu Filho, para que nós agora possamos estar aqui, na sua presença, perdoados, limpos, purificados pelo seu precioso sangue. Só isto já é um enorme motivo para darmos graças ao Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos colocar-nos de pé. Vamos cantar este hino, Madeiro Lavrado. Este hino retrata o sofrimento que Jesus teve, não só na cruz, mas até aquele momento em que as suas mãos foram cravadas na cruz, os seus pés foram cravados naquela cruz e Ele derramou o seu sangue. Oh, Senhor. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu Jesus. Mas Deus deu de graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como malfeitor. Chegando a
convidar a Igreja que levante a sua voz em oração para que nos possamos render diante dos pés de Jesus esta manhã. Deixar todo o nosso fardo que é pesado, porque o Senhor foi aquilo que Ele carregou naquela cruz, foi as nossas preocupações, foi os nossos pecados, foi as nossas enfermidades, Ele tudo carregou naquela cruz. E que realmente então possamos nos render verdadeiramente ao Senhor esta manhã. Ó Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos pelas nossas falhas, Senhor. Perdoa-nos muitas vezes pela nossa falta, Senhor, para contigo. Perdoa-nos, Senhor, mesmo por aqueles momentos, Senhor, que nós nem nos apercebemos que estamos a pecar contra Ti, Senhor. Oh, Senhor, purifica-nos, Senhor, limpa-nos verdadeiramente. Mas que realmente nós possamos, Senhor, estar assim também diante de Ti, Senhor. Predispostos para sermos limpos, sermos purificados, Senhor. Sermos melhores, Senhor. Trabalharmos mais e mais, Senhor, o nosso coração e a nossa vida, Senhor, o nosso viver para Ti, Senhor. Para que possamos ser dignos de Ti, Senhor. Possamos lembrar, Senhor, realmente do Teu enorme sofrimento, Senhor. Que muitas vezes parece que nos esquecemos, Senhor, daquilo que Tu sofreste por nós, Senhor. Porque nós não sentimos essa dor, não sentimos esse peso que Tu carregaste, Senhor. A humilhação, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nós oramos a Ti com todo o nosso coração, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Diante da cruz. Prostremos diante da cruz. Oh, Senhor. Oh,
Ele venceu sobre a morte. Amém? Por isto somos mais que vencedores. Porque Ele venceu. Você crê nisto? Creia mesmo. Primeiro a João, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Grande amor. Não foi um amor de boca só. Foi um amor de ação. E este é o verdadeiro amor. E que possamos aprender com este amor de Jesus, com este amor do nosso Deus. Amém? Amém. E se isto não é amor, então o amor não existiria. Nada disto, nada daquilo que nós vemos criado pelo nosso Deus não existiria se não fosse o seu amor. Amém?
seu coração, levante a sua voz, agradecer realmente o amor de Deus. Aleluia. Nada valeria a pena, Pai Santo, se não fosse este amor por nós revelado, através do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Pai Santo, por essa grande compaixão, essa grande graça e misericórdia por cada um de nós, Senhor. Aleluia. Obrigado por Tu tiveste essa compaixão pela humanidade. Obrigado, Que continua, Senhor, esperando que Tu dês uma chance. Oh, Senhor, obrigado. Mas Tu já há muitos anos que dás esta mão estendida para aquele que vem contrito a Ti e arrependido e Te aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Obrigado, Pai Santo, porque um dia nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração. Amém. E cremos que Ele é o Filho de Deus. Aquele que um dia foi à cruz do Calvário. Oh, Senhor. E foi à sepultura durante 3 dias. Mas Tu o ressuscitaste em poder e Aleluia. glória. Aleluia, porque Jesus Cristo vive. Amém. E vive para todo o sempre. E está Aleluia, sentado à destra do Pai. Amém. Olhando por cada um de nós. Para que possamos, Senhor, poder fazer aquilo que Tu instituíste na Tua palavra, Oh, Senhor. Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Amém. Esse é o mandamento que Tu deixaste aos Teus discípulos. E nós, como discípulos Teus, Senhor, Teus seguidores, temos que fazer isto todos os dias. Amém. Amém, Senhor. Até que Tu venhas a levantar a Tua Igreja. Aleluia. É no nome de Jesus, Teu amado Filho, que eu Te agradeço todas as vezes. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Nós te Senhor. louvamos, bendito Deus, que estamos aqui na tua presença, Senhor, Aleluia. querendo louvar e glorificar a pessoa bendita de Jesus. Aleluia, Jesus. E assim, Senhor, esta oferta que nós fizemos, Senhor, cada um conforme aquilo que tu puseste em seu coração, nós te pedimos que a abençoes, Senhor. Amém, Que Senhor. abençoes todos quantos participaram. Oh, E Senhor. que ela seja uma bênção para a tua obra. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome e para a glória de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. A palavra está com o nosso pastor.
Estou grato ao Senhor por tudo o que nós já, neste louvor, apresentamos diante do Senhor. Neste culto de celebração da ceia, em que, uma vez mais, não por ser uma rotina, por ser costume, nem nos deve passar, de facto, na nossa mente que fazemos ao primeiro domingo de cada mês por rotina ou porque é o primeiro domingo. Porque o Senhor deixou bem claro, todas as vezes que fizermos, façamos este memorial em sua memória. Porque o significado central, de facto, desta Santa Ceia é trazer à nossa lembrança a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como assim também a confirmação da nova aliança que foi selada pelo sangue de Jesus, e esta nova aliança entre o homem, melhor dizendo, entre Deus e o homem. Porque a Santa Ceia também celebra Jesus como a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus, que é o nosso Salvador, aquele que nos conduzirá para participar nas futuras bodas do Cordeiro, como está registado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Muito rapidamente, 5 fundamentos para refletirmos sobre a ceia, sobre a Santa Ceia, para nós que somos salvos por Jesus. Primeiro, a comunhão com Cristo. É durante a ceia que o povo de Deus volta, de facto, ou volta-se nesta celebração como uma forma de demonstrarmos a nossa gratidão pela obra da nossa salvação, pela obra da nossa libertação, promovidas pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Tomai e comei, com esta foi a ordem, de facto, que o Senhor disse: tomai e comei. É como que um convite a uma união verdadeira com Ele. Segundo, o memorial da morte e ressurreição de Jesus. Faça isto em memória de mim. Quando o Senhor Jesus Cristo ordenou, de facto, que fizéssemos esta ceia em sua memória, Ele chamou a atenção, de facto, para o que é central na nossa fé. É que entre todos os aspectos da vida, da nossa vida, há algo que jamais deveria ser esquecido. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e isso não podemos de facto esquecer. Ele morreu pelos nossos pecados. Porém, Ele não ficou na cruz, muito menos Ele ficou no sepulcro. Ele venceu a morte, ressuscitou. Terceiro lugar, a nova aliança no sangue de Jesus. A Santa Ceia simboliza então esta nova aliança no sangue de Jesus. É assim que está registado e sempre fazemos referência em 2 Coríntios, quando Paulo lembrou à igreja, e lembrou à igreja não só em Corinto, mas até aos nossos dias. O mesmo sentimento de Jesus. Participar da Santa Ceia é de facto um ato de comunhão entre aqueles que são os crentes salvos ou os seguidores de Jesus, simbolizando de facto esta unidade do corpo de Cristo, em que Cristo é cabeça. Quinto e último fundamento, a esperança da volta de Jesus. Jesus disse que não beberia do fruto da videira até que bebesse de novo no seu reino, conforme está escrito em Mateus capítulo 26 e versículo 29. Ao partilharmos então destes elementos do pão, que simboliza o corpo de Jesus, e o cálice ou vinho, que simboliza o sangue de Jesus, estes elementos em que nós, os crentes salvos em Jesus, lembramos-nos do sacrifício de Jesus e celebramos assim esta nova aliança, reafirmando a nossa união com Cristo. Ele disse claramente: está em mim e eu em vós. Sempre trazemos à nossa memória estas palavras em que Paulo, uma vez mais, lembra à igreja: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. Esta é,
de facto, a forma que nós temos sempre de trazer à nossa memória estes momentos gloriosos de grande sofrimento, como nós já cantamos e conhecemos pela palavra. Os momentos que levaram Jesus à cruz antes e trazendo também a nossa lembrança quando Jesus, lá naquele momento, no jardim de Getsemane, orou tão intensamente ao Pai que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E não era que Jesus estivesse com medo de ir à cruz. Não. É porque Ele nos amou e nos ama. E é por isso que, se este amor não fosse amor, como cantamos neste corinho que nós cantamos, então o céu não existia, o mar, o oceano estava seco, nada existia, não é? Tudo existe porque Ele é um Deus de amor. Vamos assim celebrar uma vez mais este memorial da ceia do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado uma vez mais por este privilégio de podermos celebrar este memorial. Estamos ainda, Senhor, percorrendo esta carreira de fé. E enquanto percorremos esta carreira de fé, queremos ser fiéis ao teu mandamento de, cada vez que celebrarmos esta ceia, o façamos em tua memória. E por isso eu quero pedir uma bênção para o pão que vamos distribuir e comer, reconhecendo que, tal como tu assim deixaste bem expresso, ele simboliza o teu corpo. E é profeticamente que é assim também comunicado à tua igreja, pelo teu servo de outrora, que tu levaste sobre ti, sobre o teu corpo, as nossas iniquidades. Levaste, Senhor, as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, a nossa frieza, a nossa falta de fé, a nossa falta de coragem, muitas vezes a nossa insinceridade, não sermos sinceros uns com os outros, a falta de amor, tudo isso levaste sobre ti, Senhor, e para que, Senhor, nós nos aperfeiçoemos neste mesmo amor que tu demonstraste por nós, ao levar sobre ti, sobre o teu corpo, todas essas nossas falhas. Mas também levaste as nossas dores, as nossas enfermidades e até mesmo as nossas aflições. E por isso, Senhor, eu te peço uma bênção então para este pão que vamos assim distribuir e comer com gratidão dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir ao irmão Emanuel e ao Daniel, se não se importam, de distribuir os símbolos. O Senhor Jesus, que depois de ter de facto dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém, Senhor. Eu vou pedir, irmãos aqui vivas, para assim dar graças ao Senhor pelo cálice que nós vamos também distribuir. Pai, damos graças ao Deus por esses momentos que já passámos aqui em reunião contigo. Obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração para ti, Senhor.
Obrigado pelo pão que simboliza o teu corpo e que possamos tomar também o cálice da nova aliança, que simboliza o sangue derramado por ti, por cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tens um Deus bondoso e luminoso. Nós te adoramos, abençoa-nos, Pai, agora, ao tomar estes tipos e recordando uma vez mais a tua morte e a tua ressurreição até ao dia que tu vies a arrebatar cada um de nós. Agradecemos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Da mesma forma, o Senhor Jesus também, depois de ter ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que nós assim celebramos este memorial, todas as vezes que nós comermos este pão, todas as vezes que nós bebermos este cálice, nós estamos a anunciar a volta do Senhor até que Ele volte. O tema da mensagem que hoje trago no meu coração, eu dou graças a Deus porque o Senhor fez chegar ao meu coração uma vez mais, esta palavra, senti desde o princípio da semana, aliás, não é de agora, que creio que cada vez mais devemos sempre ter presente que Jesus em breve voltará. E este é o tema da mensagem. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse. A forma correta de este livro ser assim chamado é o livro da revelação de Jesus Cristo, porque é assim que está no capítulo 1 e versículo 1 deste mesmo livro. Apocalipse ou Revelação, no capítulo 22, do versículo 6 até ao versículo 21. E eu gostava de convidar a dois irmãos para ler este texto, do versículo 6 até ao versículo 21. Um irmão podia ler do versículo 1 até ao versículo 13, e outro irmão ou irmã do 14 até ao 21. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continua o injusto fazendo injustiça. Continua o imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros,
os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venham. Aquele que ouve, diga, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém vos fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Obrigado, irmãos. Vamos ler juntos o versículo 7 deste texto que nós lemos de Apocalipse. Juntos, o versículo 7 de Apocalipse 22. Juntos. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu vou pedir ao Zira, se nos importa, horas pela mensagem e pela minha vida, está bem? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, após lermos a Tua palavra, Senhor amado, esta palavra que é fiel e verdadeira, Senhor. Ó Senhor, que pedimos uma bênção, Senhor amado, ó Deus, e que esta palavra, Senhor amado, ó Pai, entre nos nossos corações. Tu abras os nossos ouvidos, abras o nosso coração, para recebermos a Tua palavra nesta manhã. E que o Teu cérebro seja coberto com o sangue de Jesus, Amém. Escondido atrás da Tua cruz. Amém. Que tudo que Ele falar, Senhor, seja, Senhor amado, enviado por Ti, Senhor. Amém. Dá a Tua bênção e orientação. Tu já falaste ao Teu servo, Senhor. Amém. Porque a Tua palavra, Senhor, ela sim fala primeiro, Senhor. Ó Pai querido, Amém. Àquele que a vai enviar, Senhor. Amém. E que ela também fala conosco. Eis-nos aqui agradecidos, Amém. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-nos. Confesso que eu estava tão animado com esta palavra que o Senhor fez chegar ao meu coração, que mesmo ontem eu tinha dificuldades em adormecer, com a alegria que o Senhor tem-me dado esta palavra. Mas hoje de manhã, quando despertei, parece que é a primeira vez que vinha subir ao púlpito e sentia, de facto, aquela espécie de nervosinho miudinho, não é? Porque é, de facto, uma palavra de alerta. Uma vez mais, para cada uma das nossas vidas. Jesus breve voltará. Ele disse, eis que cedo, ou eis que presto, significa a mesma coisa. Eis que cedo venho. E ao chegarmos ao final deste livro da revelação de Jesus Cristo, e consequentemente também ao final de toda a Bíblia, nós somos então confrontados com uma conclusão, diria eu, que é uma conclusão sublime e iminente. Após a visão gloriosa, de facto, da Nova Jerusalém, da morada eterna, dos santos, daqueles que um dia vão estar para todo sempre com o Senhor Jesus Cristo, e eu estou na lista, não é? Amém. João então recebe as palavras finais de Jesus Cristo, que servem como conclusão de toda a revelação, e, meus irmãos, que nós possamos também interiorizar. Se o versículo 1 do capítulo 1 deste livro diz que é a revelação do Senhor Jesus Cristo, que ninguém venha dizer, este livro é um livro de incógnitas, é um livro de simbolismos. Não, é a revelação de Jesus Cristo. Amém. Desculpem, mas eu vivo a palavra. A iminência da volta de Jesus, a santidade da palavra de Deus, o convite final à salvação e a certeza da graça que nos sustenta. Está escrito neste versículo 20 de Apocalipse 22, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem
Senhor Jesus. Eu digo, ora vem, porque algumas traduções dizem só, vem Senhor Jesus, outras dizem, ora vem, não altera nada ao texto aqui. E meus amados e amadas irmãos, o propósito então desta mensagem serve para uma vez mais chamar a nossa atenção e para o despertar dos crentes salvos por Jesus para estarmos vigilantes. Vivemos preparados com a esperança e também com a fidelidade diante da promessa da volta de Jesus. Podemos correr toda a Bíblia do Gênesis e Apocalipse. Sempre é dada esta palavra para estarmos preparados para a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, porque ele já veio de facto uma vez. Cito uma das muitas declarações de Billy Graham que diz, ele numa das muitas declarações diz, saber que estaremos com Cristo para sempre supera em muito os nossos fardos de hoje. Mantenham os olhos na eternidade. É de facto que nós devemos ter os nossos olhos na eternidade. É dito na palavra algumas vezes, e Paulo escreveu isso à igreja, para olharmos para cima, não é? Olharmos para o alto. Não é? Uma das promessas mais repetidas do Novo Testamento é, de facto, a volta de Jesus. Desde os primeiros dias da igreja primitiva, os seguidores de Jesus viveram de tal forma esta esperança que eles criam que a volta de Jesus era logo nos seus dias. Entretanto, com o passar dos anos e até mesmo dos séculos, muitos começaram a tratar esta promessa com alguma indiferença, eu diria mesmo até com alguma incredulidade e até mesmo frieza. Por isso, no último capítulo da Bíblia, Jesus declara, eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Esta afirmação aparece 3 vezes no mesmo capítulo. Portanto, por aparecer 3 vezes neste mesmo capítulo, num só capítulo, não é um detalhe sem importância, antes pelo contrário, é uma declaração que encerra também toda a revelação da palavra de Deus. Além disso, a promessa da volta de Jesus não foi dada para gerar medo, mas para despertar a vigilância. A igreja fica em silêncio. Isto é um alerta, meus irmãos. Eu não posso dizer que Jesus vem hoje. Não tenho essa autoridade. A autoridade que o Senhor Jesus me confere a mim e a vós é que Ele breve voltará. É que Ele voltará. E na mensagem de hoje, para a igreja, eu quero refletir 4 verdades importantes sobre esta promessa da volta de Jesus. Isto é, se o relógio me ajudar a chegar ao fim. Primeira verdade, Jesus breve voltará é uma realidade. Eis que cedo vem. Eis que cedo vem. E em primeiro lugar, a volta de Jesus é então apresentada com uma certeza absoluta. A igreja acredita que Jesus vem cedo? Tem muita certeza. Eu vou sempre ser muito sincero, muito direto com a igreja, meus amados. Ou a igreja está vigilante e sabe que Jesus em breve voltará e eu estou pronto, ou então vamos viver, se calhar ainda vai durar uns 1000 anos. Amém. Além disso, esta promessa aparece diversas vezes nas Escrituras, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 10 a 11. Sabe o que é que diz Atos capítulo 1, versículo 10 a 11? É um versículo muito citado e é muito conhecido e eu gosto muito deste versículo. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco que se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus. Podia ser varões portugueses, não é? Podia ser. Varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Ai, quando Jesus voltar, muitos vão ter uma surpresa muito grande, meus amigos.
Os anjos disseram aos discípulos de Jesus que voltaria da mesma forma como subiu ao céu. Portanto, a igreja não vive apenas para se lembrar da cruz do Calvário. É bom nós lembrarmos da cruz do Calvário, que foi por ela que nós fomos salvos. Mas agora salvos, meus queridos, agora que somos salvos, a cruz do Calvário serve para nós nos lembrarmos e com gratidão ao Senhor. Mas para nos lembrar, Jesus breve voltará. Eu vou ansiar por esse dia. E ao ter a nossa memória, Deus não improvisa. Assim, quando a palavra declara que Jesus voltará, nós podemos confiar plenamente que esta promessa é uma realidade e vai ser cumprida. Segundo a verdade, Jesus vem sem demora. E ele diz, eis que cedo vem novamente. Esteja preparado. Esteja preparado. Jesus afirma que a sua volta será repentina. A expressão cedo quer dizer que ele vem logo, sem aviso. Não significa apenas rapidez cronológica, porque é certamente uma surpresa. Além disso, o próprio Jesus ensinou que a sua volta seria como a chegada do ladrão. Está assim um exemplo registrado em Mateus capítulo 24, versículo 43 e versículo 44, que eu recomendo à igreja para lerem, relerem e voltar a ler Mateus 24 totalmente, este capítulo. E depois tem também as mesmas palavras de uma outra forma no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Mas, sobretudo, o capítulo 24 de Mateus é muito completo, quando Jesus explica ali de uma forma muito bem explicada aos discípulos, como se fosse uma explicação cronológica dos acontecimentos da sua volta. Ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora. Portanto, o chamado pela palavra é bem claro. Esteja preparado. Esteja preparado, vigiando, perseverando na oração, na comunhão e no partir do pão. E quando a vida espiritual é negligenciada, o coração do homem torna-se distraído, dá mais atenção àquilo que o mundo mostra, não é? Ao ruído do mundo, não é? Às coisas do mundo, e muitas vezes até às circunstâncias, até às dificuldades. Não é? Entretanto, quem se mantém em comunhão com Deus vive vigilante. Vamos viver sempre nesta expectativa que Jesus venha a qualquer momento para não sermos surpreendidos. A fé não é uma crença de que Deus fará o que queremos, mas é a confiança de que Deus fará o que é certo. Ele diz que vem, vem. Assim, estar ou viver preparado significa cultivar a nossa fé, a santidade, andar em obediência diariamente, guardando o mandamento do Senhor, porque o Senhor diz, a propósito, se me amardes, guardareis a minha palavra. Terceira verdade é que Jesus vem com a recompensa justa. Eis que cedo venho e o meu guardadão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O Senhor Jesus Cristo então revela na sua palavra que na sua volta Ele traz a recompensa. É o que diz o versículo, é o que diz a palavra. Reparem que João viu. Foi mostrado. Ele é testemunha. Ele foi dado esta ordem, não seles estas palavras, escreve. Isto é, para que todos tenhamos conhecimento. Hoje eu não posso negar que João viu. Ele viu, testemunhou e deixou para nós o seu testemunho. Amém, igreja? Amém. Esta palavra então significa que as nossas escolhas presentes possuem um valor para a eternidade. Se eu tomar na minha decisão a escolha de olhar somente, estar vigilante, fizer esta escolha de guardar a sua palavra, andar como ele andou, essa minha decisão, de facto, possui um valor muito grande para a minha vida. Porque é na sequência dessa escolha do presente que eu vou morar na eternidade. Além disso, cada atitude de fidelidade, cada gesto de amor e cada decisão em obedecer a Deus são sempre observados pelo Senhor. Sabe como? O Salmo 34, versículo 15 diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Às vezes pensamos que vamos fazer qualquer coisa, pensamos, a nossa insignificância, não é? Pensamos que ninguém nos vê
e vou fazer alguma coisa que não é muito agradável aos olhos das pessoas, mas também ninguém vê, mas os olhos do Senhor estão sobre nós. E, meus queridos e amados irmãos, na nossa jornada de fé, na nossa carreira, na nossa caminhada de fé, aguardando a volta de Jesus, significa que nós vivemos então com um propósito. Diria mesmo com propósito. Não é com um propósito, com um propósito. Vale a pena trocar os prazeres do mundo pelo propósito de viver uma vida santificada, aguardando o glorioso dia, o momento do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Vai ser algo de extraordinário. Podemos imaginar como quisermos, como nos disserem, podemos pintar muitas vezes esse dia da forma que quiserem, mas que esse dia vai acontecer da forma mais original possível, vai. Não, vai ser mais rápido que isto. Vai ser como, sem darmos conta, pestamejamos, não é? Vai ser mais rápido que isso. Portanto, quem vive para agradar a Deus sabe que nenhuma fidelidade é em vão. Quarta e última verdade. Jesus breve voltará. E resta-me, ao fim desta quarta verdade, perguntar: quem esta manhã tem esta esperança? Oh, Daniel, podes colocar aqui o versículo 20 de Apocalipse 22? E vamos ler novamente este versículo. Novamente não, este versículo vamos ver a primeira vez, juntos. Juntos? Aquele que justifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Quem diz, ora vem, Senhor Jesus? Quem diz? Eu. A igreja. Não é? Algumas traduções dizem Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, divinamente inspirada por Deus, por fim, mostra-nos a resposta da igreja diante desta gloriosa promessa. Jesus responde com uma oração simples e profunda. João responde com uma oração simples e profunda. Ora vem, Senhor Jesus. Esta resposta revela o coração de quem ama a Jesus. Se eu tenho esta promessa de vida eterna, eu só posso desejar ardentemente esse dia. Por muito ainda que eu não tenha visto ou não consiga ainda ver aqueles em quem eu amo e que gostaria de facto, gostaria e gosto e amo e preocupa muito daqueles que me cercam, poderem estar também comigo na glória para todos sempre. Mesmo assim, eu devo declarar ao Senhor: Senhor, eu amo a tua vinda. Eu desejo a tua volta, Senhor. A igreja continua em silêncio. Não quer a volta de Jesus? Eu quero. Amém. Perdoem-me esta expressão, meus queridos. Mas às vezes eu não tenho pressa de morrer. Mas aqui nisto ninguém está a falar em morrer. Aliás, eu devo é morrer para o mundo. Amém. Não é? Eu devo morrer para o mundo. Mas não tem causa aqui eu desejar morrer. Eu quero estar com Cristo Jesus. Amém. Como eu quiser, como eu prover, meus queridos e amados irmãos. Por isso, amada noiva de Jesus, sim, amada noiva de Jesus, nós somos a noiva, somos a igreja que deve estar preparada, sem mácula, sem ruga, vivendo em santidade. Coloquemos então as nossas expectativas somente em Deus. Amém. No Deus Criador. Convém nós aqui separarmos agora e identificarmos qual é o Deus que nós amamos. O nosso Deus é o Deus Criador de todas as coisas. Certamente, certa vez Moisés perguntou para que ele pudesse identificar quem lhe estava a dar aquelas indicações,
como é que ele se chamava? Ele disse, eu sou. No original do hebraico, esse versículo diz, eu sou o que serei. Sabem o que é que significa esta palavra, eu sou o que serei? Porque Jesus mais à frente, quando estava lá naquele momento com os discípulos, e chegaram aqueles soldados, juntamente com Judas, que o traiu para o prender, Jesus perguntou, quem procurais? E eles disseram, o quê? Jesus, o Nazareno. E Jesus disse assim, eu sou. Eles caíram para o lado, não é? Há um evangelho que diz que eles, quando ele disse, eu sou. Quando a nossa esperança está em Jesus Cristo, o futuro deixa de ser motivo de medo e torna-se um motivo de grande alegria. Assim, quem realmente esta manhã espera pela volta do Senhor, vive com esta alegria. O convite final e o conselho final. Peço ao Daniel para colocar o versículo 17 do mesmo capítulo 22 do Apocalipse. E vamos ler juntos esse versículo. 22, 17. Juntos. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Este é um dos versículos mais belos da Bíblia Sagrada, que encerra, pois o texto contém um duplo chamado. Um anseio pela volta de Cristo, porque o Espírito Santo que deve estar em nós, que somos a igreja, a noiva, clama em uníssono, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Este deve ser também o clamor do coração de todo verdadeiro discípulo. Discípulo quer dizer aluno de Jesus, aquele que está sempre a aprender. Mestre é Ele. E há muitos que querem ser mestres. Mas Ele disse, certamente disse, chamaste-me Rabi, bem dizeis que eu sou. Rabi, que significa mestre. Um convite então para a evangelização. O chamado estende-se a todos os que têm sede. É uma oferta gratuita, porque Ele é a água viva, a água da vida, que é a salvação em Jesus Cristo. Porque a salvação é para quem quiser. A salvação é para quem quiser. Ninguém é obrigado a aceitar a salvação de graça. É para quem quiser, ressaltando então a responsabilidade humana em responder ao chamado da graça de Deus. Para terminar, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Podia terminar assim a reunião agora aqui. Mas deixem-me dizer só mais a propósito deste versículo. A última palavra poderosa da Bíblia é precisamente a graça. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Tudo começa e termina com a graça imerecida do nosso Senhor Jesus Cristo. No princípio, nós também tivemos a graça. Quando digo nós, o homem, foi formado do pó da terra, teve a graça de receber o fôlego da vida. É a graça que nos salva, é a graça que nos santifica, é a graça que nos sustenta durante o percurso da nossa jornada de vida. É certamente esta graça que nos dá a garantia da vida eterna. É um fundamento seguro sobre o qual repousa toda a nossa fé e a nossa esperança. A promessa vem sem demora. Deve moldar, meus queridos e amados irmãos, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser e motivar-nos para uma vida em santidade, como também o mesmo João que teve esta revelação e escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 3. Adore somente a Deus, porque é o que diz aqui o anjo que disse a João, adora a Deus, no versículo 9. Então devemos adorar somente a Deus, num mundo repleto de ídolos.
Ídolos pode ser a carreira, uma profissão, dinheiro, poder e até mesmo, deixem-me dizer-vos claramente, sem medo, muitos líderes religiosos acham-se ídolos, querem ser seguidos. Devemos vigiar sempre e olhar somente para o autor e consumador da nossa fé. Seja um arauto do Evangelho. O convite é: quem quiser receba de graça. E isso comissiona-nos a sermos portadores da boa nova. Cultive um coração que anseia pela volta de Jesus, porque a oração é esta: ora vem, Senhor Jesus. Deve ser um desejo genuíno do nosso coração, sincero, transparente. Então que o nosso desejo seja este. Quando nós cantamos, eu quero ver-te, seja este, eu quero ver o Senhor Jesus. Face a face, sustentados pela sua graça, guardando as suas palavras, com os nossos olhos fixos na gloriosa promessa da volta de Jesus, do seu retorno. Ele disse que voltaria e levaria para si mesmo todos aqueles, não só que estavam naquele momento com ele, mas pela pregação daqueles também iriam com ele para todo sempre. Então que possamos viver cada dia como cidadãos do céu, guardando esta bendita esperança. Que o eco é aquilo que fica sempre a repetir nos nossos ouvidos, no nosso coração, não é? Este eco destas palavras finais ressoe nos nossos corações e nos impulsione a viver para a glória daquele que é, que era e que há de vir. Só um amém tão fraquinho. Vou repetir. Que o eco destas palavras finais ressoe nos nossos corações e nos impulsione a viver para a glória daquele que é, que era e que há de vir. Amém. Que assim seja. Amém. Possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer todos juntos: ora vem, Senhor. Eu convido a igreja a ficar de pé. Não tem letra. Era para cantarmos um corinho, Cristo voltará, mas encontrei uma música de Matos Nascimento, muito linda, e eu gostaria de convidar-vos, igreja, a ouvirmos este vídeo, a ouvirmos este coro, com atitude de oração. Se quiser pode ver o vídeo, mas eu convidava a ouvirmos, a voltarmos os nossos ouvidos para a música e para as palavras, e sempre com esta atitude: ora vem, Senhor Jesus. Brevemente Jesus vai voltar. Eu peço ao Daniel para colocar então este vídeo, para escutarmos. Bem-aventurado o que crê, que Jesus um dia voltará. Os sinais se cumprem a cada dia, é a Bíblia que nos mostra Jesus
Eu vou pedir um de vós para elevar a sua voz ao trono da graça, orando ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Graças te damos pela tua palavra, meu Pai. A grandeza do teu amor é a graça. E debaixo dela te pedimos bênção para todos nós, meu Pai querido. Tu dizes na tua palavra que bem-aventurados os puros de coração, amém, que verão a Deus. Amém. Nós queremos ver-te, meu Pai. Amém. Ora bem, Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um bom domingo e nunca esqueçam, Jesus em breve voltará.